Nós estamos, todo mundo sabe, num setor muito machucado, sofridos, endividados, apanhando da inflação. É uma coisa doida, né? Nós estamos hoje com 28% das empresas no Brasil ainda operando com prejuízo, um terço delas no equilíbrio. Aqui em São Paulo, governador, o número é pior ainda, nós estamos com 32 ainda operando com prejuízo. Um pouco do efeito home office, prefeito, que aqui tem mais home office do que no resto do Brasil, ou seja, estamos sofrendo, estamos precisando de ajuda. Sabemos que os senhores estão ligados aqui nesse desafio, né, Joaquim? Sempre dialogando aqui, o Rodrigo com a Câmara, o Sebrae, nosso parceiro, Tício aí, obrigado pela presença. Então, estamos, Nonaca, acompanhando tudo isso lá, um abraço a ele, a minha líder aqui, a Rosane. Dizer que nessa caminhada, muita coisa boa aconteceu também, né? Nós fizemos muitos amigos, a indústria se aproximou, estamos aqui com concorrentes de vários setores, né? Posso citar alguns parceiros aqui. Só do patrocinador a gente já vê o que a gente tem, empresas concorrentes juntos aqui, emanados, né? Acho que foi um dos primeiros diálogos que nós tivemos com o Jean Gereissati da Ambev. O Jean ligou um pouco antes da pandemia e disse, olha, o que nós podemos fazer junto? Não vamos dispersar a energia. E isso acabou gerando enormes resultados positivos. E um deles que eu queria celebrar hoje, numa fala rápida, é um que nos orgulha muito e deveria orgulhar não só a Brasel, mas todo o Brasil. Nós anunciamos aqui no ano passado um esforço que era uma resposta estratégica da Brasel para o desafio de harmonizar o delivery e sua característica que ele tinha naquele momento, com a dificuldade nossa de aprendermos da noite para o dia a fazer delivery, mas também de integrarmos os diversos participantes, né? As plataformas, os softwares. O Brasil da internet, prefeito e governador, é um Brasil desconexo. Nós estamos com muitas desconexões no Brasil, mas o Brasil da internet ele é desconexo, especialmente no nosso setor, especialmente nas plataformas. E aí nós convidamos um conjunto de 16 empresas, todas elas representadas aqui, para fazer um esforço inédito no planeta, que era estabelecer uma linguagem única que permitisse que a gente conectasse todos os pequenos e grandes softwares, as plataformas, criássemos um padrão para logística, para cardápio, para pedidos. E esse negócio que parece um pouco estranho, a gente vai pedir um filme aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho o que é isso, acabou sendo um mega sucesso. Nós estamos hoje, vamos fazer anúncios importantes aqui, mas nós estamos hoje sendo referência mundial de uma solução para delivery. Nós temos empresas como Oracle, isso para não falar das que estão no Brasil, Oracle, os dois maiores softwares do mundo, um da Suíça, Menu, o outro Delivery Center. Nós temos a Apple olhando fazendo reuniões conosco. Então, assim, isso para falar das empresas que estão fora, mas que estão fora e estão aqui no Brasil também, como a Rappi, o Mercado Livre. Então, assim, foram muitas as empresas que se juntaram nesse esforço, né? Cito aqui algumas que de cabeça todas vão aparecer, o próprio iFood, as empresas de bebida, Coca, Ambev, todas as empresas de Valser, Chic, Sodexo, houve um momento de irmanar e falou assim, olha, vamos buscar uma solução de algo que seja possível para todos. Só que naquele momento isso é uma coisa que não existia no mundo, e não existe, passou a existir com a iniciativa do Brasil. Vou mostrar rapidamente para vocês do que eu estou falando, porque a gente tem notícias boas para dar aqui. Solta um filmezinho aí para nós, aí, só para todo mundo entender um pouquinho melhor das coisas belas que são possíveis fazer no Brasil. 2.000 horas de trabalho, 200 reuniões abrangendo um conselho de governança, 6 comitês e 5 grupos, totalizando 330 pessoas envolvidas diretamente na construção do Open Delivery, um padrão, várias soluções. O Open Delivery é uma iniciativa coordenada pela Abrazel que disponibiliza de graça um padrão de informações e interfaces para que todos os sistemas e plataformas de delivery falem a mesma língua. O que muda com o Open Delivery? Para os estabelecimentos comerciais, agora a gestão do cardápio, os pedidos, a logística, os dados de pagamento são feitos em um único lugar, de forma integrada.
Para os softwares de gestão, o desenvolvimento da integração com o canal de venda é um só, no padrão Open Delivery. Para os marketplaces e aplicativos, mais facilidade de entrada no mercado e aumento do número de restaurantes nas plataformas, além de maior agilidade para os consumidores. Para os operadores logísticos, o Open Delivery permite uma gestão integrada dos operadores logísticos com os softwares de gestão do restaurante. O Open Delivery traz diversas soluções para o mercado, por meio de padrões de comunicação que foram construídos pelos melhores especialistas, representantes das maiores empresas que atuam nos principais eixos da operação de delivery no Brasil. Open Delivery, no padrão, várias soluções. Acesse, conheça, adote e usufrua. Bom, gente, por que eu até mudei minha fala aqui de início, porque eu queria começar alertando todo mundo, dando os números do setor, falando do que todo mundo sabe, que a gente pagou uma conta injusta e desproporcional, ao nosso ver, governador, prefeito, para o bem-estar da sociedade. Nós temos hoje uma sala cheia de pessoas sem máscaras, com saúde, mas uma parcela da sociedade, dentro das quais os empresários de bares e restaurantes, as pessoas que trabalham em bares e restaurantes, pagaram uma conta justa, dura e desproporcional, ao nosso ver. Em 130 países do mundo, segundo o FMI, este setor recebeu ajuda do poder público como reparação, uma ajuda a fundo perdido. Falta no Brasil marco legal, mas também falta mais do que marco legal. Falta a gente, primeiro, gostaríamos muito que a sociedade reconhecesse esse esforço adicional que foi feito pelo nosso setor, pelo setor de turismo também, pelo de eventos, mas, de fato, a gente está aqui numa questão dura. 64% das empresas operam com prejuízo, operam com dívidas atrasadas. As que já falei, das que estão com prejuízo, no equilíbrio. Se nós temos 2/3 das empresas ou fazendo prejuízo em equilíbrio, como pagar as dívidas que nós acumulamos nesse período sem ajuda? Conversei, governador, com o nosso amigo, seu xará, o Rodrigo Pacheco, conversei com o deputado Lira. Há de se haver um grande esforço nacional de resgate dessas pessoas, sobre o risco de estarmos perpetuando uma das maiores injustiças sociais que esse país já viu. Você colocar milhões de pequenos empreendedores, nosso setor são mais de 2 milhões de pequenas pessoas que empreendem nesse setor, 6 milhões de pessoas muito perderam seus empregos ou viraram empreendedor da noite para o dia, estão lá brigando para fazer a sua marmitinha e vender. Isso para o bem-estar coletivo. E, de repente, a sociedade volta, o faturamento volta, diz que volta em V, os estados estão aí sobrevivendo, todo mundo caminhando, mas faltou a gente fazer alguma coisa semelhante ao que foi feito por esse conjunto de parceiros da cadeia produtiva. Eu acho que está na hora do poder público nos apoiar numa coisa, porque nós sozinhos não vamos conseguir evitar que milhares de empreendedores fiquem com seus nomes registrados como mal pagadores, como devedores, como aqueles que devem ao Estado, devem ao banco, devem ao amigo, devem à sogra. Essa questão precisa... Esta pressão precisa ser encarada, a nosso ver, com a seriedade que ela merece para com todos esses empreendedores para que trabalham, mas também para com aqueles que acreditam no Brasil, acreditam que o Brasil possa, junto, superar as suas mazelas. E aí eu volto no Open Delivery, porque quando a gente falou em Open Delivery, e nós falamos de Open Delivery no meio de um terremoto, de um tsunami, todo mundo quebrando, portas fechadas, a gente não sabia como é que se ia morrer, se ia viver, tanto empresarialmente quanto como pessoas, e a gente se reuniu, inspirado pelo TK, Carlos Neto, aqui da Matera, que falou assim, ó, tem uma ideia bacana, ela é meio maluca, e apresentou e conversou com o Matheus, lá de Campinas, que chegou no Célio de Floripa, que trouxe a ideia para a gente, que propusemos a essas 16 empresas, e nasceu.
Já tivemos o primeiro pedido feito em dezembro. No mês passado, agora, fizemos um pedido completo de plataforma, de software, e na loja já tem modelo de logística, já tem modelo de conciliação bancária, já tem de cardápio, uma coisa que o mundo não conseguiu construir. Nos Estados Unidos e na Europa, a relação com as plataformas é uma relação de enfrentamento, é uma relação de tabelamento de taxas, coisa que a gente não acredita, ainda que, momentaneamente, fosse bom para a gente, por exemplo, ter proposto ao Congresso, como fizeram os americanos, tabela a taxa em 15%. Não acreditamos nisso, governador, acreditamos em solução de mercado, acreditamos em cooperação. E o bacana, essas empresas que financiaram o Open Delivery, elas não só entraram com a cota em dinheiro, mas contribuíram, e outras tantas que não foram apoiadoras financeiras, com seus times. Mais de 200 profissionais, alguns deles que ganham $500 por hora, contribuíram para construir uma solução que nós vamos explorar comercialmente como? De graça, para todos, para o pequeno, para o grande, para o gigante, para o mundo. E a gente acredita e busca um Brasil novo, mais simples para se empreender, onde esse emaranhado do ICMS possa, amanhã, nem estar numa fala nossa aqui, governador. Temos esperança aí que o senhor possa ser instrumento da construção de uma nova jornada aí, porque não tem esse negócio de substituição tributária, taxa disso, taxa daquilo. Está na hora do Brasil enfrentar suas mazelas. E uma das mazelas que nós vamos buscar enfrentar é quase... Eu não sabia que o Huck ia fazer o artigo dele no domingo, no final de semana, e me atrapalhou um pouquinho. Mas eu tinha já aprendido que a gente está vivendo no Brasil uma loteria muito ruim, que é a loteria do CEP. Se você nasce uma criança num CEP, por exemplo, aqui, acho que estamos em Moema, não sei se estamos em Moema, você nasce um afortunado. Se você nasce com um CEP em Campo Limpo, você nasce quase que um condenado. Nós temos que enfrentar as nossas mazelas. E a enfrentamento dessas mazelas, assim como a dificuldade de momento do nosso setor, nos impõe ir para a mesa construir algo criativo, belo, potente e suficiente, único, porque a gente vai fazer coisas únicas no Brasil, como a gente foi capaz de construir juntos o Open Delivery, que está chamando a atenção das maiores empresas do mundo. É Google ligando para a gente, é todo mundo bonito e nome bacana que a gente conhece, mas aonde que a gente está construindo a solução primeiro? É no Brasil. É com as pequenas 300 empresas de software que estão aqui representadas pela FRAC, pelo Emerson, que também foi um parceiraço. Quero aproveitar e saudar aqui a Anamaco, que representa aqui a Unex, as entidades. Nós estamos aprendendo a trabalhar juntos no Brasil para fazer uma coisa diferente, um Brasil melhor que enfrente suas mazelas. Tem coisas, por exemplo, que me incomodam, governador. Nós temos em São Paulo 50% da venda de cigarro é ilegal. Falta-nos uma discussão sobre tributário. A gente precisa combater isso com o mercado. E a marca líder aqui no Estado de São Paulo é Paraguaia. Mas isso não é problema só de São Paulo, é problema do Brasil inteiro. Nós precisamos sentar na mesa para resolver isso juntos. Nós precisamos endereçar soluções criativas, potentes, como o Open Delivery, e como aqui hoje eu gostaria de mostrar para vocês que nós vamos fazer. Nesse esforço da Brasel de conectar, de ser catalisador, de ser uma amálgama da sociedade, de ser aquele que busca enfrentar e coordenar grupos para superar as nossas mazelas, nós hoje aqui vamos convidar para vocês conhecerem 2 jovens muito especiais. O primeiro dele, eu queria chamar o palco aqui, é o... Está aqui perto? Eles estão aqui perto? Já chegou? Os 2? Vamos chamar o Micael. O Micael é daqueles que nasceu no CEP errado, lá numa favela em Fortaleza. Vem cá, Micael. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Micael um minutinho, mas eu queria dizer para vocês... Vem para cá, fica aqui. Não, vai para lá, vai para lá, vai para lá. O Micael é um dos caras que dá esperança que o Brasil vai ser diferente. E vocês vão entender por quê. E ele faz um trabalho extraordinário numa favela, como é que chama lá? Dendê, em Fortaleza.
O Micael se aproximou da Brasel por iniciativa do Tayene, que é o nosso presidente no Ceará, conquistou o coração do Paulo Nonaca, que está ali, que eu falo que virou até o filho dele, e nós acabamos de fazer um acordo de parceria de trabalho com o Micael. O Micael assume hoje, aqui na presença dessas autoridades maravilhosas, de todos vocês, já com um pedido meu de colaboração para ele, a liderança, ele vai ser o líder de relacionamento da Brasel com as favelas. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a fazer a ponte que nós temos que fazer. E aqui eu vou aproveitar nessa hora para chamar aqui o Tiago Vinícius, que me ensinou mais uma coisa. Cadê o Tiago? O Tiago é prefeito. Prefeito Ricardo, o Tiago é de Campo Limpo, daqui da... O Tiago, vem para cá, Tiago, fica aqui, vocês... O Tiago, conheci o Tiago recentemente, com a ajuda lá do Marcos Gouveia, que está ali, aproveito para agradecer, não só isso, mas a parceria. Mas o Tiago, ele faz um trabalho de empreendedorismo absolutamente extraordinário aqui em Campo Belo. Campo Limpo, desculpe. Nasceu com o CPF errado, né? Nasceu na favela, só que não se conformaram com isso. Esse aqui resolveu, igual um especialista de governança dentro da favela, fez um trabalho enorme. E esse aqui está fazendo uma coisa extraordinária de empreendedorismo. Nós vamos ouvi-los aqui rapidinho, mas eu queria, antes de falar uma coisa, dizer o que eu aprendi já com o Tiago. E ele deu um recado forte para todos que estão nessa sala, e eu queria que, especialmente, os grandes dirigentes das grandes empresas ouvissem o recado dele aqui. E eu guardei sua fala e depois... Primeira coisa, se vocês querem nos conhecer, vão lá, não contrata consultoria para perguntar o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos, não. E aí nós já temos alguém para ir lá e mais, viu? Hoje o time da Brasel, várias pessoas manifestaram interesse de ir lá com você, nessa semana, conhecer Campo Limpo, já bater esse papo, para a Brasel dar o exemplo. Vamos lá. E eu queria convidar aqui todos os CEOs, todos os diretores, gerentes, prefeito, governador. Sei que o prefeito e o governador já vai, porque eles têm que estar perto do povo, mas eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer essa iniciativa da Brasel. É a Brasel fazendo a conexão com a favela. E eu quero falar favela, porque eu quero que, algum dia, como brasileiro, o cara que nascer na favela de Campo Limpo, ele possa falar com o mesmo orgulho que o cara que fala que mora no bairro de Moema. E esses caras vão nos ensinar a fazer isso. Nós vamos fazer juntos, e nós não vamos fazer juntos só com a Brasel, nós estamos convidando todos vocês aqui para estarem juntos nessa caminhada. E eu quero também, antes de passar a fala para eles, fazer, eu não sei se chegou, se está presente aqui, o Roberto, presidente da ANCAT. Roberto, aí? Cadê ele? Ô, Roberto, é alegria te ter aqui. O Roberto é o presidente da Associação Nacional dos Catadores de Lixo. Catadores, desculpe, não é de lixo, não. Nós assinamos com o Roberto, prefeito, Tisso, acho que o SEBRAE tem muito para nos ajudar nisso, um convênio em que a gente quer, eles lideram, ajudam, apoiam mais de 400 ou 600 cooperativas no Brasil. E nós podemos fazer a diferença nisso. Essas pessoas passam todos os dias nas portas dos nossos restaurantes, das nossas residências, e nós não sabemos os nomes deles, nós não oferecemos um copo de água. Nós não podemos que um catador de lixo ou de material reciclável, eu posso estar errando nas palavras aqui, o Brasil está muito perigoso falar qualquer coisa, né? A gente fala favela, você não sabe se pode, você fala negro, não sabe se pode, fala preto, não sabe se pode. E eu, como dono de botequim, o cerimonial dos senhores já deve saber, a gente não respeita muito essas regras não, viu, governador? O prefeito sofre lá do cerimonial, a gente acredita que a gente tem que falar do jeito que tem e enfrentar o problema. Se eu estiver errando, viu, Roberto, 1000 perdões aqui com relação a isso. Mas esses caras podem e devem ser parte da solução do Brasil de baixo para cima.
nós entendemos claramente que o Brasil de cima para baixo deu errado. E nós vamos começar a construir as pontes com as nossas favelas, indo lá, trazendo vocês para cá. Nós vamos nos abraçar com todo catador que tiver no Brasil, porque nós queremos, Roberto, com a sua parceria, com a nossa ajuda, que amanhã ou depois o catador, ele não tenha que se explicar que a profissão dele é que ele tem orgulho de ser catador, como a gente tem que ter orgulho de morar na favela, como a gente tem que ter orgulho de ser dono de botequim, da mesma forma que todos os demais têm exercendo belas profissões que existem. Então, nós estamos absolutamente convictos, empenhados e determinados, junto com essa turma que nos acolhe, fomos muito acolhidos pelo Tiago, pelo Micael, pelo presidente Roberto. Nós queremos juntos, e aí esses juntos, abro o convite a todos vocês. Vamos juntar esse país, acabar com essa coisa do nós contra eles, vamos enfrentar de frente as nossas mazelas, vamos fazer um Brasil novo. E nós vamos, viu, Tiago, para dentro de Campo Limpo, com a supervisão e liderança do nosso querido Micael, transferir conhecimento que a gente tiver para ajudar e aprender com vocês e aproveitar, prefeito e governador e Tirso, se vocês puderem estar juntos com a gente nesse piloto, para a gente fazer disso uma referência para o Brasil, e se a gente puder multiplicar essa iniciativa, eu acho que a gente pode estar fazendo uma coisa muito bacana para todos nós, mas especialmente para esses que tiveram a falta de sorte de nascer no CPF errado, no CPJ, como é que é? No CEP errado. Nós vamos transformar a favela no CEP que todo mundo quer ir frequentar, e o empreendedorismo de bar e restaurante, está aqui o presidente da Ambev, está aqui o presidente da Heineken, está aqui, tem um monte de gente para ajudar o empreendedor lá. Tá? Obrigado, gente, vamos ouvir essas feras aqui. Eu digo, Paulo, que nunca foi fácil, digo que não está fácil, e digo que não será fácil também daqui para frente. Mas todos nós somos brasileiros e a gente não desiste. E ouvindo um pouco as suas palavras, enfim, com tanta espontaneidade, você usou uma expressão aqui interessante, o Brasil feito de cima para baixo não deu certo, vamos tentar fazer ele de baixo para cima, me remete muito das injustiças do poder público em relação à sociedade. Eu me apresento como novo governador de São Paulo, nos meus 48 anos, mas eu me sinto antigo servidor público. Comecei aos 20 anos de idade ao lado do Mário Covas, dentro do Palácio dos Bandeirantes. A vida me deu a oportunidade de ser deputado várias vezes, de ser secretário várias vezes, vice-governador no último mandato do governador Dória e agora governador de São Paulo. Eu assisti nesses 28 anos, com a barriga no balcão aqui do poder público paulista, de que nós temos que nos esforçar todos os dias, nós que temos mandato, nós que temos poder, para tentar diminuir as injustiças que existem nesse país e diminuir principalmente a injustiça do poder público para com a sociedade. Quando você olha o orçamento público, você vai ver que ele está errado, que ele está alocado de maneira errada e que tudo que se fez até agora de vinculação orçamentária, de gastos mínimos obrigatórios, não está dando resultado prático para a nossa sociedade. Eu tomei a posse como governador de São Paulo há 2 meses atrás, dentro de um restaurante popular, o Bom Prato, uma política pública importante de São Paulo, e hoje vários estados brasileiros têm, uma política pública que eu ajudei a construir lá atrás. E eu fiz questão de ir lá, como governador de São Paulo, assinar minha posse como governador dentro de um restaurante popular, dentro de uma comunidade de Paraisópolis. O presidente da Assembleia não entendeu direito por que eu dispensei a solenidade, a festa de posse, e aí eu mostrei para ele na sexta-feira de manhã, não tinha avisado ninguém, o Ricardo Nunes descobriu e foi lá me prestigiar. No café da manhã do Bom Prato de Paraisópolis, assinei o livro de posse e mostrei na parede para o Ricardo e para o nosso presidente da Assembleia que eu tinha tido a oportunidade de construir aquele restaurante 10 anos antes, quando o secretário de Desenvolvimento Social do Estado, lá estava na placa o nome do Geraldo Alckmin, Aline, que era governador de então, e eu disse ao nosso Carlão e ao Ricardo, eu falei, olha, 10 anos atrás eu estava aqui na favela como secretário fazendo esse restaurante popular. 10 anos se passaram e o Brasil
andou para trás. A população hoje sofre com uma maior desigualdade social, estamos numa armadilha de renda média há mais de 10 anos e isso nos preocupa muito em relação ao futuro. E aí eu fico me perguntando, a gente já falou muito sobre isso nos nossos encontros sobre economia, que quando você olha a história do mundo e vê que o mundo se desenvolveu num período em que a sociedade era economicamente ativa, Ricardo, o nome que deram para isso até bonito, bônus demográfico, e a gente olha para o Brasil e vê que o nosso bônus já foi embora, se não foi, está indo, e que o Brasil continua injusto, continua desigual, não fez poupança, não distribuiu riqueza. Será que Deus realmente é brasileiro e nós vamos, diferente do resto do mundo, conseguir crescer, conseguir se tornar um país justo, mesmo sem o que os outros países usaram, o seu bônus demográfico? Eu acredito, sim. Acho que Deus é brasileiro e nós vamos conseguir superar isso por depoimentos como esse aqui do Micael e do Tiago. A gente consegue, apesar de todas as injustiças, principalmente do poder público, e eu gosto de usar sempre uma expressão, o Brasil é rico, o governo que é pobre. O Brasil tem uma potencialidade enorme e cada vez mais o governo quer entrar na vida das pessoas e regular tudo. E eu sou menos governo e mais Brasil, sempre fui assim em todas as minhas decisões. E como governador eu penso todos os dias de como eu tiro o governo na vida das pessoas onde ele não é essencial, para deixá-lo onde ele é essencial, para que as pessoas possam brilhar, como aqui os que me antecederam dizem. E eu tenho certeza que esse Brasil vai se desenvolver sim, porque nós temos uma sociedade participativa, e o exemplo que a Brasel está dando aqui hoje, que não tem nada a ver, talvez, com a atividade de vocês, mas tem tudo a ver com a cidadania, com o espírito público que a entidade se desenvolve. Então, estou muito feliz, ganhei a noite aqui de ver o seu depoimento, e venho aqui como governador de São Paulo para mostrar o respeito pela atividade, para mostrar, sem dúvida nenhuma, que vocês podem contar com o governo. Pior talvez tenha ficado para trás em relação a essa pandemia, nós precisamos tirar lições dela, não podemos passar indiferentes a tudo isso que a gente viveu, e nós estamos aqui justamente ao lado do nosso prefeito da capital, para dizer que nós estamos ao lado do setor, para saber aquilo que é possível ser feito nesse nosso período, do que é possível ser feito no ano que vem. Eu falo isso de maneira muito espontânea para as pessoas e para os empreendedores que eu encontro. É impossível empreender num país que tem uma legislação esquizofrênica de ICMS, um pacto federativo injusto, que concentra o dinheiro em Brasília e coloca os serviços aqui embaixo, mas mesmo assim nós estamos sobrevivendo. Mas é hora sim de reformar o Brasil, de colocar o dedo em algumas feridas, ter coragem de falar a realidade, para que a gente consiga encontrar caminhos de desenvolvimento. Por isso, talvez o que eu mais peço a Deus nesse período meu como governador é que me dê discernimento nas minhas decisões, para que a gente torne o Estado ainda mais justo, para que a gente consiga preservar as boas conquistas do Estado de São Paulo, um Estado onde as coisas funcionam, um Estado onde entrega política pública para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, um Estado que não perde a capacidade de inovar, e é para isso que eu estou aqui, o Ricardo está ali, e vocês estão do nosso lado. Um controle social de uma sociedade que sabe o seu papel, que sabe fazer as críticas, que sabe reconhecer, que sabe fazer juntos e encontrar caminhos para os problemas que são de todos. Então, eu saio daqui muito esperançoso no futuro do Brasil, com a decisão da Brasel também de colaborar com a questão social e com a certeza de que juntos nós vamos conseguir, sim, encontrar caminhos. Não vai ser fácil, mas nós vamos superar e poder ter boas lembranças desse momento difícil que o setor viveu e tantos outros setores viveram, para que a gente consiga olhar para frente e desenvolver e diminuir as desigualdades. Então, parabéns, muito feliz de estar aqui. A Brasel pode contar com o governo de São Paulo. Um grande abraço.